bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desta quarta-feira, graças a Deus, com excelentíssimas notícias para trazer para vocês. Confesso que só notícia boa, tá? Mas antes dessas boas e belas notícias, deixa o like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Quem for novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e me dá essa moral seguindo minha conta pessoal no Instagram. Beleza? Ainda temos hoje rodada de eliminatória. O Vasco joga sábado com o Fluminense e você pode fazer suas apostas lá na 1xBet. É o maior site de apostas do mundo. Credibilidade absurda, excelentes cotações, tranquilidade. Você vai apostar ganhando, você vai receber com tranquilidade na maior do mundo. Além disso tudo, vocês vão me ajudar demais, tá? Tá passando para vocês aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, o nosso cupom promocional, que é Futebolaço, com Temudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito. Até R$ 1.200 no primeiro depósito, eles dobram, tá? Vocês vão estar apostando aí na empresa séria e, além disso, ajudando o meu trabalho. Quem gosta do Dieguinho, quer ver esse canal continuar de pé, me dá essa força e faça sua aposta na 1xBet. Eu sei que tem várias bets aí no mercado, mas me fortalece lá na 1xBet. Mas tem que ser pelo nosso link, que está no primeiro comentário fixado, para que eles saibam que vocês estão vindo aqui do canal, tá? Primeiro, gente, a notícia belíssima que eu tenho para trazer para vocês. Vasco e Ministério Público chegaram a um acordo, o TAC foi assinado. Enquanto eu estou falando, tá passando aí o prefeito Eduardo Paes e cada pessoa responsável por cada área, Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Ministério Público e Vasco em si, tá todo mundo dando ali seus chamegões, se comprometendo a cumprir o que foi acordado no TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, tá? Eu vou ler para vocês um comunicado oficial do Vasco e logo na sequência eu volto com ótimas notícias, tá? O jogo Vasco e São Paulo vai para São Januário e São Januário vai sim ser reformado. O prefeito Eduardo Paes confirmou que até o final do mês vai estar indo para a Câmara dos Vereadores para a votação a questão do potencial construtivo. Vocês já vão entender já. Vamos por etapas. Primeiro, vamos à nota oficial do Vasco falando desse acordo celebrado entre Vasco e Ministério Público. Vamos à nota. Os torcedores finalmente vão poder voltar a frequentar São Januário. O Vasco assinou em reunião nesta quarta-feira um acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, cujo principal efeito é permitir a realização de jogos com o público no estádio. No termo de ajustamento de conduta, o clube compromete-se a implementar uma série de medidas de segurança no estádio, que não recebe torcida aos exatos 83 dias, desde o dia 22 de junho, na derrota do Vasco para o Goiás, que terminou com arremesso de objetos no campo e confronto com a polícia. O acordo agora será homologado e entregue ao Tribunal de Justiça do Rio para extinguir o processo movido pelo Ministério Público, de onde saiu a liminar em vigor que impede a presença de torcida nos jogos. A expectativa é de que os portões sejam abertos para o próximo jogo do Vasco como mandante no Brasileirão, contra o Curitiba, no dia 21. A reunião realizada no gabinete da Procuradoria-Geral do Ministério Público no centro do Rio contou com a presença de dirigentes do Vasco e representantes de diversas esferas, como o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da Federação de Futebol do Rio, Rubens Lopes. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também participaram do encontro. O Vasco costurou o acordo diretamente com o Procurador-Geral Luciano Matos, porque entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça, depois de ter seu apelo rejeitado em segunda instância no fim do mês passado. O clube foi representado por Lúcio Barbosa, CEO, e Gisele Cabreira, diretora jurídica, Kátia dos Santos, diretora financeira, Jorge Salgado, presidente do clube, e Carlos Roberto Osório, vice-presidente geral. Tá? E aqui a gente encerra com o Vasco falando quais foram os compromissos assumidos aí com a assinatura do TAC. Vamos a eles. O principal ponto do acordo firmado entre Vasco e Ministério Público é a implementação do sistema de reconhecimento facial nas catracas de acesso a São Januário, que passará a ser o primeiro estádio do Rio de Janeiro a contar com essa tecnologia. Para o jogo contra o Curitiba, a princípio a biometria não estará funcionando em todas as catracas. Existe a previsão de um evento teste no estádio para verificar a eficácia do sistema. Além disso, o Vasco compromete-se a aumentar o número de câmeras de vigilância dentro e fora do estádio.
algumas com acesso ao vivo por parte do Centro de Controle da Prefeitura e outra num posto do Batalhão Especializado de Policiamento e Estágio da PM. Também será instalado dentro de São Januário. O TAC, por fim, estabelece deveres para os órgãos de segurança da cidade e incentiva uma responsabilidade coletiva. Imagem linda, belíssima, que o Vasco utilizou de São Januário para poder fazer a nota. E agora eu vou deixar com vocês, nessa ordem. Primeiro, o CEO do Vasco, da Gama Sávio, Lúcio Barbosa, falando da importância da assinatura desse TAC, do pioneirismo do Vasco em alguns dos acordos que foram costurados com o Ministério Público. E ele aproveita e cita a questão também do jogo com o São Paulo, que, pelo que eu entendi, a princípio o Vasco transferiu para Brasília por receio de São Januário ainda estar fechado e impossibilidade de jogar no Maracanã. O Vasco já correu para achar um novo palco. Como tem mais de 20 dias para o jogo, o Vasco consegue trazer o jogo de volta para São Januário. Então a tendência é que esse jogo que a CBF já mudou na tabela, a data foi para Brasília, deve retornar para o Rio de Janeiro. Na sequência, o prefeito Eduardo Paes também fala da importância do TAC, dessa assinatura, e aproveita também e fala que vai sair até o final do mês para a Câmara dos Vereadores a questão do potencial construtivo. E bate com a informação que eu já vinha dando para vocês aqui no canal. Por que isso ainda não saiu? Tem uma operação do Parque Olímpico junto com a Caixa Econômica que ele está tentando desatar os nós. Sendo como tem pressa, essa questão do Vasco já é bem mais antiga, se o Parque Olímpico e a Caixa não se resolverem até o final do mês, vai passar do Vasco sem o Parque Olímpico e a Caixa. Então eles deram um prazo limite até o final de setembro para que esse imbróglio entre Caixa e o Parque Olímpico se dissolva. Se não acontecer, vai passar só o do Vasco para votação na Câmara dos Vereadores, tá? Então, o Vasco deve sim, graças a Deus, a negociação que vem rolando há 2 anos está chegando ao final. Então, com vocês, o Lúcio Barbosa e, na sequência, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Gostaria de agradecer a torcida do Vasco, todos os funcionários do Vasco que trabalham incessantemente até a gente chegar no dia de hoje, poder ter a possibilidade de assinar esse TAC. Como o doutor Luciano falou, a partir de hoje começa a valer o TAC e a gente tem uma série de feitos, de obras e de implementações tecnológicas nesse cronograma, que vai até setembro. Vários deles, a maioria, foi proposta pelo Vasco, e isso é benéfico para o Vasco, e não só para o Vasco, mas para o futebol carioca. Isso vai beneficiar quem for jogar em São Januário, e a gente já disponibilizou o estádio, como nós sempre falamos, para outros clubes usarem. Hoje a gente tem uma demanda reprimida no estado do Rio por estádios, então o Vasco disponibiliza já a partir de hoje o estádio de São Januário para outros clubes jogarem, os outros campeonatos também. E entre essas medidas a gente vai implementar câmera de reconhecimento facial nas catracas, melhores câmeras internas para a gente ajudar a identificar possíveis infratores. Eu acho que é muito importante a gente trazer, que a gente falou na reunião, que não é todo jogo que acontece, na verdade é uma raridade, é um caso isolado que aconteceu no jogo de Goiás. Infelizmente nós perdemos todos os jogos em casa no Campeonato Brasileiro antes daquele jogo e nada aconteceu. E mais uma vez agradecer à torcida pela demonstração de carinho, de organização, e a barreira do Vasco, a sociedade do entorno de São Januário, pela demonstração de que é sim organizado e não é perigoso. A gente viu isso no jogo do Bahia. Então a gente vai voltar a ter jogo, vamos colocar reconhecimento facial na catraca, vamos colocar melhores câmeras, vamos alargar portões. E o Vasco não vai parar só no TAC. Isso a gente colocou na reunião, a gente vai fazer mais do que o TAC, que já estava no nosso plano. Então a gente vai fazer, até a reforma geral de São Januário, a gente já tem mais de 70 projetos para São Januário, para melhoria do recebimento e do escoamento de público em São Januário e para melhoria da qualidade do atendimento ao usuário. Lúcio, vocês saem hoje então aqui com esse sentimento de satisfação, e daqui para frente o próximo compromisso é contra o Curitiba dia 21. Tendência é que esse jogo seja já de portões abertos para a torcida. Certamente. Portões abertos para a torcida, vai ser muito bom ver São Januário lotado de novo. O futebol está feliz, o departamento de futebol do Vasco está feliz de jogar em casa e com a nossa torcida. Uma coisa que o Ramon Dias sempre falava, Emiliano também, fala, cara, se já está assim, com o nosso estádio fechado, quando abrir, não vai ficar legal para o Vasco. Lúcio, em relação ao jogo do São Paulo, marcado para o Mané Garrincha, o Vasco tinha solicitado a CBF anteriormente
né, a desinterdição de São Januário. Com o São Januário liberado, a tendência é que esse jogo retorne para São Januário. Como é que está o Vasco em relação a isso? É a nossa intenção. Nós tínhamos ritos administrativos a cumprir em relação ao jogo de São Paulo. Então nós temos o regulamento, a gente conversou com a CBF, conversou com a Arena e a gente tinha prazos para serem cumpridos. Por isso que a gente indicou o jogo, porque até então São Januário estava interditado, mas agora, a partir de hoje, com São Januário aberto novamente ao público, a nossa intenção é jogar todos os jogos na nossa casa e os clássicos no Maracanã. Acho que nós todos temos aqui que celebrar tanto a postura do Ministério Público, através do seu Procurador-Geral, o doutor Luciano Matos, e a postura do Vasco da Gama em construir esse termo de ajustamento de conduta. Isso estabelece um conjunto de obrigações aonde estava localizado o principal problema. Enfim, apesar de eu ter achado, de certa forma, exagerado o fechamento de São Januário, você tinha ajuste para fazer no estádio, que o Vasco se comprometeu, graças a esse espírito resolutivo do Ministério Público. O que nós vamos buscar fazer, a partir de agora, com esse termo de ajustamento de conduta, é ter um trabalho mais integrado no entorno, buscando melhorar acessos, fluxos, a ordem urbana, não permitir exageros, fazer uma coisa parecida com o que a gente faz já hoje no Maracanã, que é o papel da Prefeitura, com mais operação de trânsito, mais controle, mais ordem urbana, e aí a gente tem uma situação a melhor no acesso ao estádio. Acho que todos nós queremos reiterar aqui que em nenhum momento esse fechamento do estádio de São Januário se deu em razão de que a barreira do Vasco, que outras comunidades ali fossem violentas. Era um problema, e acho que essa coisa saiu mal interpretada em alguns momentos, acompanhando pela imprensa. Esse era um problema que ainda estava na discussão do estádio de São Januário. Então, é muito bom a gente poder, aqui falo como prefeito, é bom podermos ter um estádio como São Januário, o futebol carioca voltando a ter seu estádio, é muito bom a geração de renda que se tem ali. E como vascaíno, agora segurem que ninguém mais vai segurar o Vascão no estádio. E já a partir de quando o estádio está liberado? Aí tem que perguntar isso pro Vasco, mas imagino que eles estejam prontos para começar a jogar lá. A gente espera que a Colina possa estabelecer a devida pressão sobre os adversários que virão e vão perder os jogos para o Vasco. E esse termo, prefeito, de ajustamento de conduta também traz um senso coletivo, é um legado que o Vasco deixa para outros clubes também, porque tem vários pontos nesse termo e o senhor vê assim também? De novo, o que eu quero louvar é a iniciativa do Ministério Público, através do seu procurador Luciano Matos e do Vasco da Gama, que tiveram maturidade de sentar, negociar, chegar a um consenso, estabelecer compromissos. Aí o nosso papel aqui é ajudar para que as coisas possam melhorar cada vez mais por lá. E acho que, de fato, é um exemplo. O Vasco é um clube, tem que tomar cuidado aqui para não falar com o torcedor, mas o Vasco é um clube que tem uma história de grandes exemplos. Então, mais uma vez, o Vasco da Gama dá um exemplo. Prefeito. O Vasco guarda também um potencial construtivo para conseguir fazer a reforma de São Januário. Isso depende da Prefeitura também. Como está esse pé? Qual o prazo? Isso é uma a doação da cidade do Rio de Janeiro ao Vasco da Gama, um projeto que nós estamos discutindo já há algum tempo. Ele é um projeto que a gente faz é transferir o potencial construtivo que existe hoje onde está São Januário para a Barra da Tijuca. Isso significa um ganho para o Vasco. Esse ganho para o Vasco teria que ser da Prefeitura, ele terá que ser destinado à construção do estádio de São Januário. Esse é o projeto. Eu venho aguardando um pouco isso porque nós temos uma outra negociação em andamento em relação ao Parque Olímpico. Também ali deve ser feito transferência de potencial construtivo. Se essa negociação com a Caixa não avançar até o fim de setembro, a minha ideia é encaminhar esse projeto para a Câmara de Vereadores. Eu até me comprometi, o Ministério Público devia apresentar antes aqui esse projeto, e será um ganho enorme para o Vasco. O presidente Vasco Salgado, o vice-presidente Osório tem discutido isso como já há 2 anos, enfim, a coisa está muito bem encaminhada, e óbvio precisa depois da aprovação da Câmara de Vereadores para que a gente possa ter São Januário com um estádio moderno como o Vasco BR. Bom, galera, então é isso. Graças a Deus, uma quarta-feira positiva. São Januário será liberado. Agora a questão só da homologação na justiça para o estádio ser liberado. Isso vai acontecer até o próximo jogo contra o Curitiba. Então se preparem para o retorno do Vasco
em São Januário no dia 21. Jogo contra o São Paulo deve retornar para a Colina Histórica e não deve acontecer mais em Brasília. E o potencial construtivo deve estar sendo liberado ou no final de setembro para votação na Câmara ou no início do mês de outubro, tá? Então, boas notícias. Tomara que esse mês de setembro seja fechado com chave de ouro. O Vasco tem um clássico contra o Fluminense que não o vence há 4 anos e 3 confrontos diretos aí que podem ser decisivos. Se o Vasco passar bem essa sequência de 4 jogos, a gente muito possivelmente estará fora da zona de rebaixamento daqui a 3, 4 rodadas. E aí, quem sabe, a gente consiga aí um final de ano muito positivo e um 2024 muito mais esperançoso e ainda mais legal. Com a base de time já entrosada, precisando agora não mais de contratar quase 30 jogadores e ir para reforços pontuais, mandando manutenção numa comissão técnica e que o Vasco já a partir do ano que vem comece a brigar do meio para cima na tabela e tentando beliscar alguma coisa aí já nas competições de mata-mata, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento, em volta nós tamo junto, valeu, fui!